Você costuma usar ervas na hora de preparar os alimentos? Pois saiba que essa é uma opção que pode levar muito mais saúde e sabor a refeições. Numa propriedade próxima a Chapada dos Guimarães, um produtor rural cultiva dezenas desses condimentos. Vamos ver na reportagem de Patrícia Leandor os segredos do cultivo e quais os benefícios desses produtos. O aroma é delicioso. Passeando por essas estufas, os óleos essenciais de cada erva estão super concentrados e impregnam o nosso olfato. Tudo isso começou com uma sementinha de alecrim há 16 anos, quando este produtor rural decidiu investir no mercado de ervas aromáticas. A comercialização no início foi lenta, principalmente por falta de conhecimento das pessoas das propriedades que cada condimento tem. Mas hoje ele cultiva mais de 20 espécies. Para que a gente pudesse levar esse conhecimento para as pessoas, nós chegamos a fazer assim, ficávamos numa fila de supermercado bom em Cuiabá, né? E brincando, eu com meus filhos, junto com o sobrinho e tudo, né? Olha, os meninos chegavam, pai, olha aquele corte de carne ali, vamos fazer com aquelas ervas que só o senhor sabe fazer, com a manjerona, com tomilho, com alecrim, coisa e tal, né? Aí fica muito bom e tal. E sempre nos finais de semana, onde você tem ali o pessoal que gosta de brincar, de cozinheiro aos finais de semana, normalmente são os homens, né, que gostam de apresentar para suas namoradas, esposas, companheiras ou para a família, que ele sabe fazer um prato diferenciado, um prato gourmet. E nisso despertava a curiosidade de algumas pessoas que estavam na fila. Logo, logo você tinha uma plateia em volta e as pessoas lhe perguntando como faria, como você preparava aquele prato, aquela carne, aquele corte com a utilização das ervas. E ao final te questionava onde que compravam, onde que conseguiriam adquirir esse produto, essa erva, né? Eu informava a eles a seção que estava a erva, tudo lógico, sem dizer que eu era o produtor do condimento. E com isso começou a crescer o uso, a difundir o uso dos condimentos e das ervas dentro da Baixada Cuiabana, no mercado nosso hoje aí. Na propriedade dele, a gente se perde no meio de tantas opções. O alecrim continua ali firme. Ao lado dele tem também sálvia, nira, coentro, tomilho. Cada um tem seu próprio manejo. O que tem em comum é que gostam de sol e bebem pouca água. Os mais exigentes são poucos. Talvez o manjericão. Porque ele é uma planta que ele não tem um ciclo muito longo e as folhas dele são extremamente suculentas, né? E extremamente aromáticas. Então, por isso, talvez seja a mais trabalhosa que a gente tem aqui. Essa plantinha aqui se chama zatar e o Marcos ganhou de amigos que trouxeram diretamente do Líbano aos 4 anos. Para ela se adaptar ao nosso solo e ao nosso clima, foram uns 3 anos por aí. No começo ela foi um pouquinho teimosa, né, Marcos? Foi, nós tivemos inclusive a primeira plantação dela, com as sementes que nós ganhamos, né? Fizemos a plantação, a comunidade árabe libanesa em Cuiabá recebeu muito bem a produção, assim. E eu cometi um erro no momento de guardar as sementes e fazer o segundo plantio. E essas sementes elas não germinaram. Pensa em um desespero. Por sorte, uma pequena planta nasceu em um canteiro que nós tínhamos a plantação antiga e com base nessa planta nós retomamos o cultivo delas. E hoje nós tomamos um cuidado muito grande para poder preservar e manter o ciclo com a produção de sementes próprias nossas, como nós fazemos em várias outras espécies. Ela tem, assim, basicamente 2 aplicações. Uma como se fosse uma salsinha picadinha verde sobre uma salada. No Líbano, no Oriente Médio, eles utilizam ela muito na fabricação dos queijos temperados. E aqui eu fiz até já algumas brincadeiras utilizando ela em substituição ao manjericão. Também fica muito bom. Utilizar as ervas na culinária de forma correta é a parte difícil para grande parte das pessoas. Mas além do sabor que agregam à comida, elas podem ser grandes aliadas da nossa saúde. Só para dar alguns exemplos, o manjericão é antibactericida e por conter magnésio, melhora o fluxo sanguíneo.
A sálvia estimula a vesícula biliar, favorece o trânsito intestinal e melhora a digestão. Já o alecrim ajuda na eficácia da memória, é um remédio natural para a enxaqueca e ainda aumenta o bom humor. Os benefícios das ervas são incalculáveis, tanto matematicamente quanto para a nossa saúde. Elas podem, inclusive, substituir de vez o sal. A gente pode, aos pouquinhos, ir tirando o sal, pode misturar o sal no começo um pouquinho e colocar sálvia, alecrim, manjericão, cúrcuma, açafrão, na verdade tem vários, cominho. E aí a gente vai, orégano, e vai tirando esse sal e colocando as mais ervas. Até a gente perceber, por exemplo, em questão de até de semana, você pode ver que você consegue comer com as ervas sem sal nenhum. Há quase 2 décadas, quando o produtor passou a incluir esses condimentos nas refeições, percebeu mudanças significativas no organismo. O sal foi praticamente 100% reduzido. Então você vai descobrindo que cada erva tem uma condição melhor para cada tipo de prato, enfim, tudo. E você percebe que quanto mais você tira o sal, melhor, lógico, a nossa saúde, né? E o sabor da comida também, dos pratos, são fantásticos. Dos 43 hectares dessa propriedade, 5 são destinados à produção de condimentos. Tudo que é cultivado aqui é levado para comercialização. Mas quem quiser plantar em casa, ter uma pequena hortinha, é possível e é fácil de cuidar. Até quem mora em apartamento pode fazer pequenos vasinhos e cada vasinho você colocar uma erva diferente. É facinho de plantar, produz rapidinho, na verdade, questão de aguar, pouquinho também, não precisa de tanto sol, então pode ser em qualquer ambiente. Você tem que organizar o seu canteiro, pegar o espaço que você tem, que pode ser até numa sacada de apartamento. Observar e procurar as informações para saber que tipo de iluminação que essa planta prefere ou se adapta. Normalmente os condimentos, eles não são muito exigentes em água, então você não tem aquela preocupação, o meu jardim está morrendo de sede, né, seco ali e tal. Então basicamente isso, umas mudas de qualidade, e você pode ter na sua casa grande parte do seu dia a dia de consumo tanto de algumas hortaliças, algumas espécies, quanto principalmente dos condimentos. Apesar de grande, a produção do Marcos está nos padrões. Tudo 100% orgânico, nada de agrotóxicos. Nós temos aqui dentro desse manejo diversas técnicas de cuidado com a planta. E dentro disso até a utilização de uma planta como forma de extrato, um condimento desses, para cuidar de uma outra. Preparando o extrato que ela vai ter uma ação ou bactericida, ou fungicida, ou uma forma de repelente, de repente, de alguma praga, algum inseto em um outro tipo de cultura. Imagine, plantinhas tão delicadas que podem parecer não fazer a menor diferença com poderes tão especiais.